Para tudo que tu está fazendo e presta muita, mas muita atenção nesse vídeo, porque agora, de forma totalmente gratuita, eu, Mestre Trader, eu vou te ensinar a melhor, a mais lucrativa, a mais eficiente estratégia de day trade em índice futuro. Então, esses próximos minutos podem mudar completamente a tua vida. Então, preste muita atenção nesse vídeo, porque ele vai ser rápido, vai ser dinâmico e vai ser muito surpreendente. Eu te prometo, fique até o final do vídeo e você não vai se arrepender. E em troca, eu só vou te pedir 3 coisas. Dê um like, compartilhe e se inscreva no canal, para que eu possa continuar compartilhando com vocês os meus quase 10 anos de experiência em day trade. Então, primeiro de tudo, nós vamos aprender a configurar o Profit Chart Pro, que é a plataforma da Nelogica que a gente usa para fazer as nossas operações, certo? Estou com o gráfico aqui totalmente limpo, sem nenhum indicador, nenhuma média, nenhuma VWAP, nenhum indicador de tendência, nada, simplesmente cru, né? Candles brancos, positivos, candle preto, negativo. Vamos lá. O que a gente vai fazer então? Primeiro de tudo, nós vamos incluir aqui na aba de ferramentas, livro de ofertas, certo? Livro de ofertas, a gente vai colocar ele aqui do ladinho do gráfico. Beleza. Só que a gente não quer olhar o livro de ofertas, então, ok? Nós vamos olhar o Netrix. Então, embaixo a gente vai apertar na opção do Netrix. Então, a gente tem agora o gráfico e o Netrix. O Netrix vai nos servir apenas para uma coisa, que é a cerejinha do bolo que eu vou ensinar para vocês depois, tá? Segunda situação, agora sim nós vamos entrar com um indicador no gráfico. Nós vamos inserir a famosa VWAP. Padrão, tem várias VWAPs, vamos aqui, ó, tendência VWAP. Ok, inserir no gráfico e ela está inserida ali. Ela vem já de fábrica, né? De fábrica, default, no tempo diário, intraday, que é o que a gente vai usar, né? Então, nós vamos usar ela, eu pinto sempre na cor azul e aumento um pouquinho a espessura para 2. Ok, beleza, VWAP no gráfico. Até aí tudo ok. Terceira situação que a gente vai fazer, outro indicador pouquíssimo conhecido e que funciona demais e eu uso em todos os meus trades. Inserir indicador, botão direito no gráfico, vem aqui, abre essa janela, inserir indicador. O indicador se chama TPV. Então, é o tendência, preço, volume. Aqui, ó, TPV. Esse a gente vai inserir uma nova janela dele, tá? Então, está inserido ali. Ele já vem na cor laranja. Eu gosto também de pintar na cor azul neon aqui. Esse eu vou deixar mesmo como ele vem. Não vou aumentar a espessura dele. Porém, um segredinho do TPV, ele sozinho tu não vai ter muita referência, né? Não vai saber o que quer dizer essa numeração que ele está. Ele é um indicador que ele analisa 3 situações ao mesmo tempo, formando, né, uma oscilação positiva ou negativa. Então, ele analisa a tendência, né, do movimento, né, baseado no preço que ele está, o ativo, e no volume de negociação. Então, é basicamente isso. E o que nos interessa dele é apenas como um rastreador de tendência e de reversão de tendência. Então, nós vamos inserir de novo, clicando no botão direito do mouse e vindo na inserir indicador, nós vamos inserir o indicador média móvel. Só que essa média móvel, nós não vamos inserir no gráfico, nós vamos inserir no indicador, tendência preço-volume, inserir uma média de 50 períodos. Tempo de 2 minutos. Lembrando que a gente opera sempre o tempo de 2 minutos, tá? Então o gráfico também está no tempo de 2 minutos. Vamos analisar uma situação aqui antes da próxima situação que a gente vai modificar na configuração. Vocês estão vendo o que o índice fez no dia 18 de janeiro? Ele subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, depois lateralizou. Até dá para fazer alguns desenhos aqui para vocês.
e analisando ele depois, né, do que aconteceu, é fácil tu pensar que existe uma entrada aqui, uma ali, porém durante o dia não é bem assim que acontece, né, até porque todos os movimentos são de bastante pontos, mas ele basicamente abriu aqui e fechou aqui, ele praticamente fechou na abertura, né. Tivemos uma alta, ele praticamente, então, durante o dia ele trabalhou de forma lateralizada, fazendo máxima, mínima, máxima, depois vem, faz um topo, vem, já rompe um fundo, depois não sobe no topo, rompe um fundo anterior, faz um topinho menor que o topo anterior, rompe para baixo, vem até metade, não rompe o fundo, aí já rompe para cima, vem, não continua subindo, fica ali, cai de novo. Não é simples de ganhar dinheiro num movimento igual a esse, certo? Ok, por isso que eu vou ensinar para vocês como fazer isso. E aqui vai o segredo. Botão direito do mouse, em cima do candle, nós vamos criar uma regra de coloração. Isso mesmo. Vou ensinar vocês a criar uma regra de coloração aqui muito boa para trabalhar no índice e acompanhado das outras situações que eu vou ensinar vocês depois na parte de execução. Vocês vão ver como é matador essa estratégia aqui. Então, primeiro, a gente vai querer o quê, né, para colorir esse candle? A gente quer que sempre que a máxima, né, do candle for maior que a máxima do próprio candle, com um desvio padrão de um período, né, cotação anterior aqui, né, então deslocado de um período, ou seja, a máxima do atual candle tem que estar maior do que a máxima que existiu do passado do último candle de 2 minutos. Sempre que acontecer isso, nós vamos pintar o nosso candle de verde limão. Vamos incluir mais uma. Eu quero que sempre que, também tem que ser tudo junto, tá? Sempre que a máxima do candle for maior que o indicador VWAP diário, né, deslocado de um período, a gente vai pintar de verde. E por fim, sempre que a máxima do candle for maior que o indicador média de 50 períodos fechada, deslocado sempre de um período, a gente vai pintar o candle de verde, ok? A gente insere a regra, beleza. Agora, ao inverso, nós vamos pintar de vermelho. Então, sempre que a mínima for menor que a mínima com desvio de um período, sempre que a mínima for menor que a VWAP com desvio de um período e sempre que a mínima for menor que a média de 50, nós vamos pintar de vermelho. Pronto, está criada a regra de coloração. Criar regra. Vamos dar um nome, né? Como estratégia mestre. E vamos colocar aqui que é da média. Colorir a média. Aliás, colorir o candle. Colorir o candle. Salvar. Criada com sucesso. Beleza. Tá ali. Olha só. Tudo aquilo que a gente estava olhando de lateralização já começa a mudar um pouco, né? Pois bem. Olhando assim, seria fácil tu dizer que tu poderia comprar nos candles verdes, vender nos vermelhos, comprar nos verdes e vender nos vermelhos. Mas não é bem assim que acontece durante o dia, não é mesmo? Então, a gente tem que unir todas essas questões que eu coloquei para vocês na configuração, e aí vai o detalhe, com o dinamismo da execução das ordens, e saber onde é o nosso stop e saber onde é o nosso alvo. Então, sempre que a gente usar essa estratégia, tá? Que é a melhor estratégia que eu tenho para ensinar para vocês, já estou dando de mão beijada,
ela dá muitos pontos durante o dia, tá? Em média aí de 600, 900 pontos no índice, pouquíssimos stops. Eu vou ensinar para vocês agora como executá-la, tá? Então, para isso eu vou pegar aqui, né, o marcador aqui que fica melhor. Então, tem algumas coisas que tem que acontecer para nós comprarmos o índice ou vendermos o índice, tá? Então, eu vou falar e ao mesmo tempo vou anotar na tela para vocês tudo o que tem que acontecer para a gente fazer uma operação de compra e depois uma de venda, que na verdade é sempre o oposto, né, da operação de compra. Então, vamos partir do princípio que o índice, né, os primeiros movimentos foram de alta do dia. O que a gente vai fazer em primeiro lugar? Vamos lá. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a tela para vocês observarem melhor. Aumentar um pouco aqui. Eu vou pintar essa média aqui de branco, que ela fica mais bonitinha. E pronto. Então, abriu o preço do índice hoje, né, ontem, nos 112.900, certo? O que a gente tem que observar nessa situação para já fazer uma entrada? Primeiro, sempre as nossas entradas dessa estratégia é para uma realização de ganho de 300 pontos. Ah, mas deu 700 pontos o trade. Não importa. 300 pontos. Não vamos ser olho grande, a gente tem que pegar um pequeno pedaço da fatia, a gente não quer toda a fatia do bolo, não. Só um pedacinho. 300 pontos. Então bota ali, meta 300 pontos. Não é para realizar parcial. Não é para fazer nada, é para fazer 300 pontos de ganho, tá bom? Beleza. Abriu aqui, tu tá acompanhando o mercado no leilão, tu já sabe mais ou menos onde vai abrir, tá faltando ali alguns segundos para sair o leilão e agora vem as situações que tem que acontecer. Então, sempre que o candle for verde, ok? Sempre que ele fechar verde, tá? A nossa entrada vai ser sempre no próximo candle, ou seja, o primeiro candle fechou verde. A nossa entrada é no rompimento da máxima do candle anterior, 5 pontos para cima. Então, 113.100, 113.100 a nossa entrada, tá? 300 pontos de ganho, 113.400. Stop no fundo deste candle, tá? Como foi o primeiro candle do dia, o nosso stop nesse primeiro momento, quando é um movimento sempre muito brusco, o stop no fundo do candle de abertura. A gente entrou no rompimento dele e o nosso stop vai ficar abaixo daquele candle. O que tem que acontecer para a gente fazer essa compra aqui? Então, o preço tem que estar acima da VWAP, estava o candle anterior verde, e nós comprar no rompimento do candle, ok. Terceira situação, o TPV, tendência preço-volume, tem que estar acima da média de 50. E a média de 50 tem que estar apontando para cima. Ok? Ok. Então, para fazer essa compra, tudo ok. Então, a primeira compra deu 300 pontos. Na verdade, ela fez 600, mas a gente só pegou 300. E a gente não entrou de novo, porque a gente não vai pegar um movimento esticado. A gente parou para respirar, para tomar um café, já ficamos felizes e botamos 300 pontos no bolso e ficamos esperando o segundo momento de entrada. Quando que caracterizou o segundo momento de entrada pela nossa estratégia? Vamos lá. No momento que aconteceu a volta para VWAP. Então a gente só vai voltar a comprar quando o preço voltar para VWAP e que ele faça de novo os movimentos que a gente espera, que eu vou dizê-los para vocês de novo. Vamos acompanhar. Ele subiu, a gente executou 300 pontos, não fizemos mais nada, ficamos esperando, o preço voltou para a VWAP. Pronto, chegou na VWAP. Ah, chegou na VWAP, vou comprar? Não, por que tu vai comprar? Está caindo. E se volta a cair, perder o fundo e buscar o gap? Não, não vai comprar. Tu vai esperar a confirmação de todos os sinais que a gente precisa. Onde que confirmou o sinal? Vamos dar um zoom aqui e vamos confirmar juntos. Onde que confirmou o sinal? Então a gente fez uma entrada aqui, vamos anotar a nossa entrada primeira. Entramos na abertura, realizamos 300 pontos
e não entramos mais. Beleza? Beleza. Segunda entrada. Onde que confirmou? Tá, achei ela aqui. Essa entrada vai ser legal, porque é o seguinte, olha só. Candle fechou acima da VWAP, ficou verde. TPV acima da média de 50, a média de 50 montando para cima. Ok, ok. E vamos dar um zoom até para nós ver aqui, ó. Porque esse tipo de trader acontece durante o dia e é bom a gente saber que a gente vai tomar um sustinho de vez em quando. Então a gente comprou no rompimento aqui, exatamente no preço 113.360. Onde está o nosso stop, Matheus? Meu Deus, no fundo do dia de 580 pontos? Não, no último fundinho que ele está fazendo. A gente está trabalhando os 2 minutos, a gente tem que trabalhar em cima dos movimentos curtos. Então o nosso stop está aqui, 5 pontos abaixo desse fundo. Então nós temos um stop de 212 pontos e o nosso alvo 300 pontos. O preço caiu um pouquinho, subiu um pouquinho e realizamos mais 300 pontos. Pronto, mais uma realização de ganho. Já são 600 pontos no bolso. Compramos aqui, saímos aqui, tomamos um pequeno risco aqui, mas o nosso stop estava aqui embaixo, não fomos estopados, realizamos o lucro. Ok? Ok, 600 pontos no bolso. Pá, e agora? Vamos comprar quando de novo? Tá todo mundo bem louco, o mercado está subindo e continua subindo, mas a gente tem calma, a gente tem paciência, a gente opera a tempo, a gente quer ganhar dinheiro e a gente não quer devolver o que a gente ganhou. Quando é que nós vamos comprar? Quando o preço voltar para a VWAP. E o preço voltou para a VWAP. Vamos comprar quando chegou na VWAP? Não, nós vamos esperar caracterizar a nossa compra. Então, ele perdeu a VWAP, voltou, pá, pintou o candle de verde. Ok, ok. E o próximo candle foi de que cor? Foi preto. Então a gente não comprou nesse candle. E o próximo candle? A gente também não comprou aqui, porque a gente vai esperar esse candle finalizar. A gente precisa comprar sempre na superação da máxima do candle anterior, que ficou pintado de verde. Então a gente comprou exatamente nos 113.630. O nosso stop, nesse caso, foi de 350 pontos. Sim, a gente aceita um stop de 350 pontos, porque é um stop técnico. Não é pelo valor financeiro. É um stop técnico. Se tu não tem cash para aguentar o tirão de 360 pontos, querendo ganhar 300 pontos de alvo, tu não deve entrar no trade. Deixa para entrar num que o stop está mais curto. Mas esse é o objetivo do aprendizado. É você saber que a hora que tu entrar numa posição, não adianta botar um stopzinho de 50 ou 100 pontos, o stop tem que ser técnico. Então a gente realizou mais um lucro, terceiro seguido do dia. Entramos aqui, saímos aqui, lucro no bolso aqui e aqui. E stop aqui. Não tomamos stop, realizamos o lucro e finalizamos a operação. 1, 2, 3 ganhos já. Próximo movimento do dia. Vamos juntos. Voltou para a VWAP. Pintou o candle de vermelho, sinal de alerta. O próximo candle, verde. O segundo, depois dele, superou, pau, pintou de verde e VWAP, né, acima da média de 50. VWAP, desculpa, não, TPV acima da média de 50, preço acima da VWAP, compramos aqui nos 113.750. Ah, não chegamos nos 300 pontos. Ok, vamos aguardar, porque é o nosso objetivo. Nesse caso, o stop nosso estaria bem curto aqui embaixo desse último candle vermelho, 240 pontos. O trader demorou para acontecer, mas de repente, pau, realizamos o lucro. Então, mais uma operação no ganho, a quarta operação do dia no ganho. Aqui, nosso stop, aqui, e não tomamos stop. 4 vezes 3, 12, 1.200 pontos no bolso. Beleza, agora começou a ficar delicado a situação e é onde eu quero que vocês entendam o que o tempo e a experiência da gente leva
a nós entender no mercado. Nós já fizemos 4 operações positivas. A gente não pode querer, né, que o trade continue andando positivamente o dia inteiro, certo? Então a gente vai ficar um pouco mais cauteloso. Uma das técnicas que vai nos dar tranquilidade para ficar mais cauteloso é o TPV. O TPV, quando ele cruzar para baixo da média de 50, e principalmente quando a média de 50 trabalhar lateralizada ou inclinada ao contrário da tendência que a gente está fazendo, nós não vamos entrar em operação nenhuma, tá? Então, a gente entrou aqui, depois a gente esperou voltar para o TPV, para VWAP, voltou o preço para VWAP, depois fez um candle verde, não superou a máxima, fez um candle vermelho. Veja que ele começou a ter um pouco de problema aqui. Aqui embaixo o TPV rompeu para baixo a média de 50, e deu um sinal de alerta. E agora? Vou comprar nesse rompimento aqui? Eu não compro nesse rompimento aqui, tá? Por que que eu não compro? Por causa desses candles que pintaram em vermelho, dessa briga que teve na VWAP, ele pode estar tomando uma decisão de reversão de tendência, não superou mais o topo, teve briga aqui nesses preços, então é uma entrada arriscada para se fazer, podia dar certo, podia, mas é uma entrada que eu não faria depois que o TPV cruzou para baixo da média de 50. Como esse é um indicador que a gente quer o mínimo possível de erro de stops, a gente quer pegar os lucros, nem que seja uma entrada, 2 entradas no dia, mas fazer entradas bem programadas e satisfatórias com lucro bom e baixo risco, a gente vai deixar para entrar nos momentos certos. Então, no momento que ele pintou os candles de vermelho, eu já posso pensar talvez uma reversão de tendência. A média de 50 estava trabalhando bem inclinada para cima e ela começa a trabalhar um pouco lateralizada. O preço volta a pintar os candles de verde e ele cai de novo na VWAP, de novo com o TPV para baixo da média de 50. Não vou me arriscar nessa compra. Então, essa compra aqui que daria certo é uma compra que eu não fiz e não faria, certo? Porém, depois que ela subiu, o preço caiu. Então, depois que o preço fez esse movimento forte de alta, voltou para baixo, mas cruzou de novo aqui o TPV para baixo da média de 50. Ele volta a subir um pouquinho, volta para baixo de novo, e aí ele não rompe mais para baixo a média de 50, aqui vai me dar uma outra entrada. Fechou um candle verde, no rompimento do candle anterior, nós entramos de novo e pegamos os últimos 300 pontos exatos do dia. No topo do movimento nós saímos com mais um ganho. Então foram 1, 2, 3, 4 e 5 entradas positivas. 1.500 pontos para dentro. Esse movimento foi bem bacana e foi praticamente na máxima do dia. Depois que ele fez esse movimento, a gente saiu, esperou voltar para a VWAP, praticamente que voltou, não nos interessa, tentou voltar para romper o topo para cima, não superou o topo, o preço pintou de vermelho aqui, porque fez uma mínima menor que a VWAP aqui no nosso candle, depois ele rompe para baixo aqui, só que é o primeiro movimento de queda, o primeiro de reversão de tendência, a gente nunca pega o primeiro movimento. Então, quando ele faz este pivôzinho aqui que eu vou traçar para vocês, ó, que ele faz esse topo que a gente realizou o lucro, ele vem aqui, não busca VWAP, não supera mais o topo, faz um fundo menor que o fundo anterior. A gente não entra aqui nesse primeiro pivô, tá? A gente só vai entrar no segundo pivô, na confirmação, até porque a gente quer que a média de 50 incline para baixo. Então, depois que ele sobe um pouquinho e começa a cair, este candle aqui, ó, este candle aqui deu a entrada. Então, a nossa entrada de venda, né, porque a gente não está nem aí para se vai subir ou se vai cair, a gente só quer estar no ponto certo, na hora certa. A gente entrou aqui e fez mais 300 pontos. Vamos ver até. Acho que não fez aqui os 300, vamos verificar. Se não me engano, não chegou a realizar esse lucro. A gente fez então os 300 pontos entrando aqui. Que não fez, ó, fez 200 pontos, aí ele voltou a subir, mas a gente estava com o nosso stop programado no topo anterior, aqui na verdade, tá? 285 pontos de stop. Ele não rompeu aquele topo, voltou a cair e nos deu os 300 pontos. Então, em resumo do dia, vamos fazer todas as entradas aqui de ganho e
de alta, né, e de baixa, todas elas deram certo. Depois eu vou contar 2 segredos para vocês que vai ajudar muito para fazer essas operações ter uma efetividade aí de 80 a 90% para vocês. No mínimo. Tem dias que é de 100% igual hoje, tá? Ontem, no caso. Então aqui deu a primeira entrada do dia, 300 pontos de lucro, ok? Segunda entrada do dia, 300 pontos de lucro, ok? Terceira entrada do dia, 300 pontos de lucro, ok? Quarta entrada do dia, não deu os 300 e pau, 300 pontos. Quinta entrada do dia, R$300 pontos. Sexta entrada do dia e última entrada do dia, aqui. Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas no dia, todas com 300 pontos, dando um total de 1.800 pontos no índice, sem nenhum stop, 100% de aproveitamento. E agora vai os 2 segredos, que é importante aqui para vocês. Primeiro segredinho, só vai fazer a entrada se o Netrix estiver com mais de 52% de intenções compradoras ou vendedoras, né? Depende da tua posição. Se é compra, tem que estar 52% azul. Se é venda, tem que estar 52% no mínimo vendido. O que acontece? Agora o mercado está parado, vocês não vão ver o percentual, mas aparece o percentual no Netrix aqui em cima, tá? Tem uma barra que aparece as intenções de compra e intenções de venda. Então, quando for compra, acima de 52, quando for venda, acima de 52 para venda. E o detalhe, que é a cerejinha do bolo que eu falei. Quando tiver acima de 60% e for uma compra, tu pode entrar com mão dobrada. E se for venda e tiver acima de 60% de intenções vendidas, pode vender dobrado a posição. Se tu vai entrar com 5 contratos para ganhar 300 pontos, que dá R$300, pode entrar com 10 para ganhar 600. Tá? Se tu é mais arrojado, pode entrar até com 20. E eu falo por experiência. Estatisticamente, se tu fizer isso aqui, sempre como eu estou te falando, como se tu fosse um robô, tu vai ter muito mais ganho do que perda. Mas não tenta crescer a mão, não tenta entrar na hora errada, entra somente quando acontecer o que eu estou te falando. E o último detalhe, então, o último segredinho aqui, que vai ajudar visualmente para vocês. E nós vamos fazer a regra de coloração na média móvel de 50, que está no TPV. Criar a regra de coloração, ela é muito simples. Sempre que a máxima for maior que a máxima, com desvio de 1, nós vamos pintar a médiazinha nossa de verde. Verde neon. Só isso. A máxima maior que a máxima, com desvio padrão de 1. Né? A gente vai pintar ela de verde. E sempre que for o contrário, nós vamos pintar ela de vermelho. Então, quando a mínima for menor do que a mínima, bem simples e tão efetivo, menor que a mínima com desvio padrão de 1, nós vamos pintar de vermelho. Inserir a regra, criar. Vamos botar um nomezinho aqui de colorir 50 a média. Nem precisa botar a descrição. Salvamos. Criada com sucesso. Agora a gente vem aqui, clica com o botão de novo direito, vem em inserir regra de coloração. Nós vamos ter lá a nossa regrinha, que era colorir 50 média. Vamos aplicar na média móvel de 50 no tendência preço-volume. Na média móvel, adiciona, ok. Está criada a regra. E agora tu tem a visibilidade da média, sempre que ela está apontando para cima é porque está verde, se está vermelha é porque não é hora de comprar. Então compra quando tiver verde, compra quando o TPV estiver para cima da média,
compra quando o preço estiver para cima da VWAP, compra quando for um rompimento de máxima do candle anterior. Realiza nos 300 pontos, stop técnico sempre nos fundos dos pivôs. Façam isso, depois me agradeçam. Eu quero ver os comentários, hein? Quero ver vocês dizer se ganharam ou perderam dinheiro, onde vocês entraram e onde vocês saíram, tá bom? Então faço um desafio para vocês aí. Podem fazer isso que eu falei para vocês aqui agora. Se vocês obedecer à risca, vocês vão ter muita lucratividade. Então não esqueça de dar o joinha, não esqueça de compartilhar esse vídeo, tá? Estou fazendo de forma totalmente educacional e gratuita, não tenho nenhuma intenção de nada, de cobrar nada em relação a isso. Então, se você pode colaborar com a gente, colabora aí, que a gente quer que esse canal cresça muito. A gente quer ensinar muita gente a ganhar dinheiro com Day Trade. Muito obrigado a todos, boa noite, eu sou Mestre Trader e essa é a primeira estratégia que eu estou mostrando para vocês de forma gratuita. E é uma excelente estratégia para se ganhar muitos pontos e muito dinheiro no índice, no mercado que a gente está no momento. Mais.